De volta com a Educadora Entrevista, sexto bloco, agora na companhia aqui da nossa secretária municipal de assistência social, Fernanda, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, e a todos que estão nos acompanhando pela TV Educadora, e mais uma vez agradecer a participação. Conversar também aqui com Gabriel Afonso Meia Alves de Oliveira, né, a respeito do seu mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional, gratidão pela participação. Obrigado, Luciano. O mestrado é um mestrado multidisciplinar, administrado pela Unifacef, e nos traz múltiplas visões sobre o mundo, sobre o desenvolvimento da humanidade e o estado atual em que vivemos. E eu me senti muito feliz nesse curso. E, Fernanda, é importante isso, né? Esse tipo de estudo e poder partilhar isso com a comunidade, não é? Com as secretarias afins. Eu me lembro de alguns outros momentos que a gente já teve no município de outras áreas, né, de partilha disso, né? Seja em patrimônio, seja em saúde, enfim, né? Mas o quanto é importante ter aí a pesquisa acadêmica, né, voltada para alguns segmentos do município e poder partilhar e até repensar políticas a partir disso. Exatamente, Luciana, é um momento ímpar, porque foi uma pesquisa em que compartilhou, né, outras secretarias participaram, então é uma construção. O Gabriel pôde, de fato, verificar o que nós temos em todas as áreas, né, voltada para a população idosa, e eu acredito que é desta forma que se constrói o novo, né? A política pública a mais assertiva possível, ela precisa ser construída em conjunto. E a questão da pessoa idosa, ela perpassa diversas políticas, né? Olhares, saberes diferentes. Então, essa pesquisa, ela vem num momento importante de retomada de algumas ações voltadas para essa população que havia sido diminuída, né? Na verdade, quando a gente pensa na área da assistência social, pessoa idosa, serviço de convênio, fortalecimento de vínculo, Renascer, ela foi construída de uma outra forma para que essas pessoas não ficassem sem nenhum tipo de atendimento, mas essa retomada pós-pandemia, né? E aí vem essa pesquisa para nos ajudar a olhar para essas questões, analisar. Então, nós vamos nos aprofundar com os dados que o Gabriel nos apresenta, né, para ver se precisa mudar a rota, para qual caminho que nós vamos, né? Então, isso é muito importante. E, Gabriel, é interessante ver o teu recorte aí, né, a tua fonte de estudo, que é a população idosa, não é? Então, Luciano, a população, de maneira geral, vive uma transformação etária que começou a ser mensurada a partir de 1950 pela ONU. Nós temos dados aqui do IBGE já de 1920, essas coisas. E a ONU, em 1982, lançou o seu primeiro alerta do envelhecimento populacional e dessas tendências. Existe um departamento dentro da ONU só voltado para as tendências, que é o Prospect Population. E esse departamento, ele visualizou que o mundo não será a mesma coisa em 2050, em 2030. E outra coisa importantíssima, os países em desenvolvimento sofrerão essa mudança muito mais do que os países desenvolvidos. Nossas instituições ainda são mais fracas e nós precisamos trabalhar com as maneiras de ver e atender essa população que está se tornando maioria. Entendeu? Então, hoje nós temos muito menos crianças, muito menos jovens e muito mais idosos. Perfeito. E é interessante pensar, não é, que se essa população começa
entrar cada vez mais, não é, em ascensão, não é, em número, seja por várias questões aí que a gente pode incluir, né? Saúde, não é, evolução aí da medicina, que dá uma longevidade maior, entre outros fatores, mas ao mesmo tempo a gente começa a ter problemáticas relacionadas a essa faixa etária que precisam ser pensadas e que precisa ter o olhar do poder público. Exatamente. Uma coisa puxa a outra, né? Enquanto nós lidávamos com a paralisia infantil, o mote era outro. Hoje, nós dominamos as vacinas muito, né? A gente evoluiu muito nesse sentido e a medicina evoluiu de forma a deixar ao ser humano a possibilidade de viver 100 anos ou mais, né? É claro que isso trouxe outras realidades e outras necessidades. E a atuação do prefeito Juninho, isso todo o seu staff, a Fernanda Girardi aqui conosco, essa atitude proativa deles, receptiva das novas realidades, das pesquisas e das novidades em termos científicos, faz mostrar para nós pessoas que estão realmente administrando para todos. Isso é muito importante. Gabriel, a gente vê essa dimensão do aumento populacional. Ao mesmo tempo, a gente tem uma questão pontual que é a necessidade desses idosos hoje, que também passa por uma mudança. A gente vê até as instituições que atendem os idosos com um perfil se alterando, não é? Vamos dar um exemplo, você fez a sua apresentação hoje na APAE. Não é? Até pouco tempo atrás, a população atendida para a APAE tinha uma perspectiva de vida que não chegava à maioridade. Não é? Hoje a gente tem já um conjunto de idosos sendo atendido dentro da instituição. É um fator que já se altera. A gente tinha uma política ligada muitas vezes à família que, olha, não tenho condições de cuidar desse idoso, arruma uma vaga num asilo ou numa casa de cuidados. Hoje a gente vê cada vez mais a chamada ação intermediária, ou seja, eu tenho um atendimento para o dia, mas à noite é a família que cuida, não é? Então a gente percebe que já existem mudanças, mas ainda sem de fato um olhar abrangente para isso e para as necessidades que ainda estão se instalando. Os estudiosos veem a convivência intergeracional como muito benéfica. Me parece que educação física, esportes, essas situações todas poderiam ser aprimoradas para ir de encontro a essa convivência intergeracional e levando também em consideração o déficit de pessoas capacitadas para lidar com o idoso. Então, dois lados importantes que eu vejo: a educação, de maneira geral, formando profissionais que estejam aptos a conviver com o idoso de plena capacidade das suas cognições. Do segundo lado, como preservar as suas cognições, como o idoso poderia conviver mais em plena atividade independente, né? Então são dois lados importantíssimos. Aquele idoso que está perdendo a cognição, e a maior parte deles vive bem e vive de plena atividade, de plena consciência. No caminho dos nossos estudos, nós nos deparamos com Thomas Engler. O Thomas Engler é um estudioso da transformação econômica que essa mudança está gerando no mundo. E ele nos diz que é muito mais barato prever do que curar. Então, exercício físico, educação e essas
teatro, atividades essas que nos levam a pensar, a decorar, a usar o cérebro, cantar, né? Coisas que o idoso não tem que fazer para ganhar dinheiro, mas que sim para conservar a sua cognição, né? Essas são ações importantes que devem ser levadas em consideração como meios para a sociedade, meios baratos para a sociedade cuidar dos seus idosos, acolher as necessidades desses idosos. E, Fernanda, a gente vê Batatais muito pioneira nisso, né? Quando a gente pensa em projetos que levam essa realidade como o Renascer, que já tem décadas aí de funcionamento, o próprio CASE, não é? Eles antecipam políticas que hoje a gente nota que vêm das esferas superiores, não é? Como as estruturas agora implementadas nos CRAS, né, como serviço de convivência, etc., mas que no município já eram antecipadas há várias décadas com esses projetos. Exatamente, né, Luciano? Nós somos pioneiros e até por acreditar que a prevenção ela é o melhor caminho. Porque quando a pessoa idosa, né, o idoso está no CASE ou está no Renascer, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, para além daquelas atividades tão importantes que eles estão fazendo em loco, tem um olhar para essa questão da convivência familiar e comunitária, a prevenção ao isolamento, porque é uma realidade, né? A pessoa trabalhou a vida inteira, ou ela, quando se aposenta, cuida dos netos, ou fica isolada dentro de casa porque não conseguiu ainda achar um caminho de saída, né? Porque o saber fazer dela era o trabalho. Então, esses serviços, eles vêm para resgatar essa habilidade, essa potencialidade e mostrar que há outro caminho, tão necessário quanto a questão do próprio trabalho. Então, a gente, acompanhando todas essas ações, a gente é possível identificar a importância dela na vida das famílias, na vida da comunidade, a inserção dela nesses lugares, esse sentimento de pertença em outros espaços, né? Então, nós tivemos a finalização, o fechamento do ano do Renascer e estiveram presentes as pessoas idosas atendidas pelo CRAS também, um trabalho de teatro conduzido pela nossa profissional, a Dani, e junto com as demais. Então, assim, quanto eles se descobriram nesse fazer, que é algo que eles não tinham tido acesso. Quando é possível trazer essa família para esse diálogo, para essa conversa, né? E aí a gente vê na outra ponta quando chega no serviço de média complexidade, quando procura o CREAS ou porque demanda a CDI, que é o atendimento diurno ofertado pela APAI, ou quando já é um LPI, que é ofertado, né, que é a instituição de longa permanência pelo Lar São Vicente. E aí já tem outras problemáticas, né, que é a questão dos vínculos fragilizados, ou a sobrecarga de quem está ali no cuidado, que geralmente são ou esposa ou filhas, né, filhos. Então, a gente vê esse movimento dessa mudança de papéis, né? Dessa troca de papéis que geram várias questões importantes para aquela família que precisa ser trabalhada. Então, nem toda pessoa idosa ela vai chegar na política pública de assistência social quando a gente pensa aí na questão de complexidades, né? Aí você até comentou essa questão dessa diminuição de vagas do olhar mesmo da LPI, porque até alguns anos atrás, a pessoa idosa, ela não trabalha mais, ela não gera a renda do salário, né? Que normalmente a aposentadoria acaba sendo insuficiente, ela era vista como uma pessoa que já não fazia sentido para aquela família, porque ela tinha agora outras questões, né? De saúde, porque quando a gente pensa nesse público da assistência social, de vulnerabilidade socioeconômica, essas pessoas idosas são pessoas idosas que passaram privação alimentar, que tiveram empregos ou subempregos, em que quando ela chega na idade, ela já tem outras questões, né, carregada aí por uma falta de alimentação adequada, por um trabalho que subjugou, que trouxe um cansaço diferente, né, ela demandou de outras questões. Então, são pessoas idosas que precisaram de apoio.
né, que precisarão de resposta de política pública, né? E por isso esse olhar minucioso dos equipamentos, de fato, qual é essa pessoa que demanda dessa política que a família não consegue se corresponsabilizar, até pela importância que é a convivência familiar, né? Então, todas essas questões são complexas, né? E depende de um olhar criterioso, de um acompanhamento muito em loco dos profissionais da política pública de assistência social. Gabriel, a pesquisa em si, não é, todo o trabalho que você desenvolveu, hoje a gente teve um primeiro contato, não é, com a sua apresentação, mas é a pergunta do Fábio aqui, não é? Você pretende disponibilizar, publicar? Como é que é o próximo passo agora do teu diálogo com esse mestrado junto à comunidade? A pesquisa, ela é pública e ela está nos anais da universidade. E eu trouxe 3 tomos para Batatais, que foram dados à Fernanda, nossa secretária, ao prefeito Juninho e à Secretaria da Saúde, que eu gostei muito, eles me ajudaram muito, eu tenho um dever de gratidão com eles. O que tem dentro disso que é muito importante? Todos os autores, todos os pesquisadores que nós consultamos estão lá presentes. Então, a minha visão é que a atitude do executivo, de todo o legislativo, deve ser mudada. Mais ou menos, eu citei um evento que aconteceu na minha pesquisa, quando eu tomei conhecimento do paralelismo que houve entre a criação da proteção da criança e do adolescente no século passado, que lutou contra paradigmas instituídos desde o tempo do Império. O idoso hoje sofre, a população idosa sofre uma transformação que vai afetar todos os âmbitos sociais. Isso precisa ser revisto, a forma como a gente analisa, como a gente interage com esse percentual populacional crescente. Então, acredito que, de posse desses anais, de posse dessa pesquisa nossa, e a gente poderia aperfeiçoar, sim, como o município atua, né? E o município é um expoente nesse contexto. O município de Batatais é um município que atrai idosos, porque traz a fama de que aqui se vive bem, e se vive mesmo. Só que esses atendimentos, como CASE, Renascer, têm que ser multiplicados. Como fazer isso é uma tremenda interrogação, porque os recursos são limitados, a gente sabe, e tem que se reinventar, na minha opinião, pelo lado mais barato, economizando os recursos parcos que já existem, né? Então, através da pesquisa, através do conhecimento dessa categoria de pessoas em todos os seus aspectos, que não é um curso tão caro, seria uma tomada de consciência e daí trazer toda a sociedade, né? Conscientizar o cidadão comum de que ele pode doar 5% para o fundo do idoso, as empresas podem doar 1% do seu imposto de renda para os idosos. Então, tudo isso faz parte de um novo jeito de olhar, de uma nova maneira de abordar uma questão importante como essa transformação. Muito bom. Fernanda, eu quero agradecer, deixar o espaço aqui para a gente discutir com mais profundidade o assunto, esperar realmente, não é, que cada vez mais a gente tem essa possibilidade aí da fusão, né, da universidade com as políticas públicas e que a gente entenda essa urgência, né, de pensar o amanhã com relação
a melhor idade aí, que é uma condição que todos nós estaremos em breve, não é, com esse cuidado aí que a pesquisa do Gabriel fala. Então, gratidão pela participação, o programa está sempre à disposição. Eu agradeço, Luciano, pela parceria de sempre, né, para poder falar. Nós vamos agora nos debruçarmos na pesquisa, olharmos com calma e cautela, né, e ressaltar o comprometimento da nossa gestão, do nosso prefeito e do nosso vice, que tão importante resgatou, né, junto com a nossa secretária de saúde, a Bruna, o CASE, que era algo que estava parado, né? E que foi reativado, olhando para as parcerias de todas as áreas, saúde, assistência, a importância das organizações, né? Agora nós tivemos a ordem de serviço recentemente da reforma do CCI. Então, de fato, nós estamos olhando, né, para o que nós temos e buscando melhorar. Né? E aí agora, com esses dados que nos foram apresentados hoje pelo Gabriel, nós vamos estudar e, com certeza, o nosso objetivo é sempre ofertar um serviço de qualidade e abarcando a maior demanda possível, né? O importante é que a gente consiga aí agregar nos serviços as pessoas que demandam, que necessitam de atendimento. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Gabriel, gratidão por participar conosco. Espero realmente, não é, que a pesquisa tenha frutos, não é, e aproveitar para parabenizar por focar num tema tão importante para toda a nossa comunidade, e fica sempre aqui o convite para participar conosco. Muito obrigado mais uma vez a Fernanda, essa pessoa competente, aberta às novas necessidades da sua pasta. E eu agradeço muito a você me dar essa oportunidade de expor, de conscientizar a população com o nosso trabalho que está nos ouvindo hoje. Você que está em casa, valorize o seu idoso, valorize a sabedoria do idoso. Muito obrigado.